A gente vai continuar circuitos elétricos. A gente viu lá passada a associação de resistores em série. E agora vamos dar continuidade ao assunto de circuitos. Então, revisando aqui o que a gente viu, uma associação de resistores em série é o seguinte: a gente tem uma bateria aqui, uma diferença de potencial, e os resistores, ó, termina o terminal de um, começa o outro, termina um, começa o outro. Então, os resistores eles dividem a diferença, toda essa diferença de potencial aqui, ela é dividida entre eles. Então, a gente viu que a gente pode achar uma resistência equivalente, por quê? Porque com a resistência equivalente a gente consegue achar a corrente que passa por todos eles, que passa a corrente total do circuito. E no caso dos resistores em série, simplesmente é a soma dos valores das resistências. Aí, o que a gente faz com isso? A gente pode, por exemplo, achar a corrente. Uma vez que a gente tem um resistor equivalente, a gente aplica a lei de Ohm e acha a corrente. E V é a resistência vezes a corrente, então a corrente é a diferença de potencial vezes a resistência. Agora então a gente vai ver circuitos em paralelo. Qual que é a diferença? O que a gente vê diferente aqui em um circuito paralelo? Então a gente aplica uma diferença de potencial e olha só. Imagina que a gente tem um monte de resistores dessa forma aqui, ó. Aqui está a diferença de potencial. Então se a gente seguir aqui, a gente vê que está no mesmo potencial um terminal de um resistor e no mesmo potencial o outro resistor e assim por diante, quantos resistores tiver em paralelo. Então, um resistor está em paralelo quando dividem a mesma diferença de potencial, né? No caso, tem uma bateria, então, se eles estiverem no mesmo potencial é porque eles vão estar em paralelo. Aqui um exemplo com dois resistores. Então, aqui está a fonte de alimentação. Vocês veem que se seguir o fio aqui, essa parte aqui está no mesmo potencial, aí atravessa um resistor ou atravessa o outro e já está no negativo aqui da bateria. Tá? Então, resistores em paralelo estão na mesma diferença de potencial. E assim como a gente fez com resistores em série, a gente consegue achar uma resistência equivalente, né, caso seja do interesse para que a gente queira calcular. E aí não é mais tão, pelo menos a cara dele não é mais tão amigável quanto a outra. Essa aqui é a equação para resistência equivalente se a gente quiser achar. Então, faz 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre o primeiro resistor, 1, e assim vai indo até quantos resistores tiver. E se quiser isolar aqui a resistência equivalente, vai ter essa expressão aqui, 1 sobre, e aí é tudo que está aqui. Isso aqui não é mais fácil de lembrar assim, né? Tá, então, o que isso aqui está dizendo? 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre o primeiro resistor que está em paralelo com o outro, que está em paralelo com o outro, e assim por diante. É assim que se calcula a resistência equivalente. Da mesma forma, a resistência equivalente, ela reduz o circuito a um circuito que tem apenas um resistor, quer dizer, ele é equivalente, quando a gente acha o circuito, a resistência equivalente, o circuito é equivalente a ter um resistor com essa resistência equivalente, como está aqui. Aqui, por exemplo, tem dois resistores em paralelo. A gente pode usar aquela equação ali, o R, é a resistência equivalente. E isso aqui é equivalente, pelo menos para achar corrente, a esse circuito aqui, que é muito simples. Então, nesse circuito simples aqui, a gente pode aplicar a lei de Ohm para encontrar a corrente. A corrente de onde? A corrente que a bateria está cedendo, que passa pela bateria. Essa daqui, ó. A corrente ela não é igual em cada resistor. Né? A corrente chega aqui, ó, e se divide. Mas a corrente que a bateria está cedendo para o circuito
ela é essa que a gente acha achando a resistência equivalente. Então, aplica a lei de Ohm nesse circuito simples, depois deixar a resistência equivalente. E da mesma forma, a gente pode achar, depois de achar uma resistência equivalente, a gente pode achar a potência. A gente tem um circuito mais complicado, a gente pode reduzir a um circuito simples assim, com resistência equivalente, achar a corrente, por exemplo, e depois achar o quanto ele consome, qual que é a potência dele. E aí, quando a gente tem um par de resistores em paralelo, a gente pode chegar nessa expressão aqui. Fica como exercício de álgebra para vocês. Pega essa expressão aqui, de resistência equivalente para dois resistores em paralelo, e tenta chegar aqui. Exercício para vocês. Tá, então, essa expressão aqui ela é bem mais simples. Ela é o produto sobre a soma. Produto dividido pela soma. Aqui está um resistor em paralelo com o outro. Né? Sempre em pares a gente faz isso. E quando a gente quer trabalhar com pares, a gente pode fazer esse cálculo aqui que é bem mais simples. Bem mais fácil de lembrar também. Então, para fazer o cálculo manualmente, isso aqui é mais rápido. A gente pode ter um monte de resistor em paralelo e a gente pega em pares e vai calculando. Primeiro pega um paralelo com o outro, depois faz a resistência equivalente daquele que está em paralelo com os outros e assim por diante. Então é mais fácil a gente trabalhar com pares assim, usando essa equação aqui. Mas se tu tiver uma calculadora ou no computador, talvez seja mais rápido usar isso daqui. Mas se fazer cálculo manual, vocês vão perceber que fazendo isso aqui, tratando os resistores em pares, é mais rápido. Então, como exemplo, aquele exemplo ali, agora vamos dar valores. Tá, então, aqui está uma fonte de alimentação, uma bateria de 12 volts, e o resistor é 6, o R1 é 6 ohms, esse aqui, e esse resistor aqui é 3 ohms. Tá, primeiro, vamos imaginar que isso aqui não é um circuito que... Esse aqui é um circuito simples, mas vamos imaginar que ele não é simples. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente analisa um circuito? A gente vê o que está em série e o que está em paralelo, né? Daí a gente vai reduzindo. Então, esse aqui é simples, mas vamos lá. Está em paralelo? Bom, a gente sabe que está, né? A gente pega aqui, potencial aqui na bateria, e a gente percebe que esses dois resistores estão sob a mesma diferença de potencial, que é o potencial dessa fonte aqui. Beleza, então isso aqui é um circuito com dois resistores em paralelo. Qual que é a diferença de potencial em cada resistor? Bom, primeiro, ela é a mesma, como a gente viu, e ela é a tensão da bateria, que é 12 volts. E os dois resistores estão ligados direto na bateria, em paralelo. Então, a diferença de potencial nesse resistor é 12 volts, e a diferença de potencial nesse resistor também é 12 volts. Então, como tu tem a resistência, tu poderia calcular a corrente em cada um deles. E a soma seria a corrente total, né? Nesse caso é simples fazer isso. Ou acha a resistência equivalente. É o próximo passo dessa questão. Tá? Então, R1 e R2 estão em paralelo, então eles têm a mesma diferença de potencial. É a tensão da bateria, que é 12 volts. E aqui, qual que é a resistência equivalente daquela equação anterior? É o produto R1 e R2, então 6 vezes 3 sobre a soma, 6 mais 3. Então aqui dá 18 dividido por 9, dá 2 ohms. Então aqui está a resistência equivalente. E aí ainda ele pede qual que é a corrente cedida pela fonte. Então a gente reduz esse problema aqui, como se esses dois resistores aqui fossem um resistor só, com o valor da resistência equivalente que a gente calculou, e aplica a lei de Ohm. Então a lei de Ohm aqui, V igual a RI, isola o I, V sobre a resistência equivalente, 12 volts sobre 2 ohms igual a 6 amperes. Então a corrente e a fonte cede, ela é 6 amperes.
Agora, só para a gente ver um com 3 resistores e como a gente pode trabalhar em pares, né? Então aqui está 12 volts, o R1 é o mesmo da questão anterior e o R2 também, 6 e 3 ohms. E aqui a gente tem um R3 de 4 ohms. Então, de novo, eles estão sob, dá para ver aqui, ó, o positivo da bateria está pegando todos eles aqui e o mesmo negativo está pegando todos eles no outro terminal aqui. Então, todos esses resistores estão em paralelos entre si. Bom, então, vamos achar a resistência equivalente com essa estratégia de resolver de 2 em 2. Então, primeiro a gente pega o R1 e o R2 aqui, ó, e transforma ele como se fosse equivalente a ser um só. Depois, esse conjunto em paralelo, a gente calcula o equivalente em paralelo com esse. Conseguem ver? Essa é a estratégia. Ó. A gente vai primeiro fazer esse aqui ser equivalente a um só, esse conjunto aqui, R1 e R2, e depois fazer os dois em paralelo com esse daqui. Tá? Então, primeiro R1 com R2. Então, produto sobre a soma. É o que a gente fez antes. 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Isso aqui vai dar 2 ohms. Então, isso aqui agora, esse circuito todo, ele é equivalente a ter um circuito só aqui com um resistor de 2 ohms aqui e o R3 com 4 ohms aqui. Essa é a etapa que a gente está. Agora, então, a gente faz a dupla com o R3. Então, o 2 que a gente achou aqui, esse resistor equivalente aqui, vezes 4 ohms, dividido pela soma. Isso aqui vai dar 4 terços ohms, isso aqui é aproximadamente 1,33 ohms. Então essa aqui é a resistência equivalente a esse circuito aqui. Depois, se tu quiser, tenta resolver direto todos os valores aplicando aqui, ó, fazendo isso daqui. Pra te ver como tu vai ter mais trabalho trabalhando álgebra nisso aqui do que fazer de 2 em 2. Tá? Então, isso aqui, a gente não vai resolver isso aqui, mas só para mostrar para vocês que a gente pode ter uma associação de série em paralelo. E para achar a resistência equivalente, caso seja do nosso interesse, pode ser um desafio, né? Mas a gente tem que fazer. Mas, então, por exemplo, esse circuito aqui tem vários resistores, olha como eles estão. Essas duas pontinhas aqui, tá a diferença de potencial. Então, a primeira coisa que eu noto aqui, esse primeiro resistor aqui, que ele está aqui ligado nesse potencial aqui, ele está em série todo esse conjunto aqui, e por sua vez está em série com esse resistor aqui. Então, eu primeiro vou pegar esse conjunto aqui e vou olhar para ele. Aí eu vejo que esse resistor aqui está em paralelo com todo esse conjunto aqui. Então, eu vou para cá agora. Né? Tô tentando ver de onde eu vou começar. Então, eu olho para essa parte aqui e vejo que esses dois resistores aqui, esses três resistores aqui, aliás, eles estão em paralelo com esse daqui. Esses três resistores aqui estão em série em paralelo com esse daqui. Então, o que eu faria? Acharia a resistência equivalente dessa parte aqui, que é só a soma desses três porque estão em série. Fazia em paralelo com esse aqui. Aí eu teria um resistor equivalente nessa posição aqui. Aí faria um par com um R2 aqui. Aí eu teria um resistor equivalente de todo esse pedaço aqui. E por fim somaria com R1 e R7 o que a gente achou. Mas isso com prática. Vamos fazer um exemplo mais simples. Tá, então a gente tem esse circuito aqui com esses valores. Uma fonte de 9 volts, R1, R2, R3. Perdão, aqui é R4. Tá R3 aqui, mas é R4. E, bom, vamos identificar o que está em série e o que está em paralelo. Se a gente vê o fio aqui, ó, vamos seguir o fio aqui.
Então, esse resistor aqui, ele está em série com esse conjunto aqui, ó. Consegue ver isso? Esse conjunto aqui, por sua vez, está em série com esse resistor aqui. Então, primeiro, a gente vê o que a gente não sabe. Bom, esses dois aqui estão em paralelo. Então, eu vou resolver eles primeiro. Ó, o que eu falei, R1 tem série com o conjunto paralelo R2 e R3, que por sua vez em série com R4. Então, resolvendo primeiro os paralelos, que é esses dois aqui, R2 e R3. Então, produto sobre a soma, 4 vezes 8, dividido por 4 mais 8. Façam esse cálculo aqui, vocês vão achar aproximadamente 2,66 ohms. Agora, esse conjunto aqui vocês tratam como um resistor com essa resistência equivalente. Então, esse resistor agora está em série com essa resistência equivalente que está em série com essa. Então, vai ficar em série, né, o 12 volts mais o 2,66 mais 6. Né? Agora é um cálculo de resistor em série. E a gente acha, faz esse cálculo aqui, a gente acha resistência equivalente, 20,66 ohms. Tá, agora a gente então vai falar um pouco sobre o consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica é um resistor, quando passa corrente por ele, quando a gente coloca uma bateria associada a um resistor, vai passar corrente, e se passa corrente, esse resistor consome energia. Então, essa energia que ele consome em determinado tempo é cedida pela potência da fonte, né? Que pode ser uma bateria ou uma tomada, né? O que tu tem na casa aí, para o que tu liga os aparelhos é a fonte. Essa fonte, então, está cedendo uma energia que vai passar uma corrente pelos equipamentos, e essa corrente, esse trabalho de fazer passar corrente pelos equipamentos consome a energia. Então, a gente vê a potência, ou seja, a energia cedida, dividido pelo tempo, né? Energia pelo tempo é a definição de potência. Então, P, energia pelo tempo. No caso da elétrica, a gente viu que a potência é o V vezes I, a diferença de potencial vezes a corrente. E se tu substituir na lei de Ohm lá, o I aqui, substitui o I lá da lei de Ohm aqui, tu vai achar essa expressão aqui para corrente. Para um resistor, né? Se tu tem a resistência, tu pode usar essa expressão aqui. Ou essa daqui. Pode escolher. Se tu tem direto o V e o R, é mais rápido essa daqui. Então, a energia total consumida por um resistor é a potência pelo tempo que ele ficou ligado, ou pelo tempo que tu quiser ver quanto ele gastou energia. Né? Ou seja, a potência vezes o tempo. Essa energia total que ele vai gastar. Deixa eu só ver uma coisa rapidinho. Beleza. Tá, então um exemplo. A gente bota uma lâmpada aqui numa bateria e a gente tem um contato aqui que a gente pode erguer e baixar para ligar ela ou não. Tá, então uma lâmpada incandescente de resistência 2000 ohms tem seus terminais ligados a uma bateria de 40 volts. 40, tá, só um pouquinho. Aqui tá errado esse slide. É para ser 60 aqui, no outro ele já corrige. Bom, vamos considerar 60 aqui então. Ligados a uma bateria de 60 volts. Qual a energia consumida pelo circuito em 1 minuto? Despreze qualquer resistência da bateria, ou seja, a gente só vai considerar a resistência da lâmpada. Tá, então, o que a gente pode fazer? A gente tem a resistência, a diferença de potencial. Então, a lâmpada consome 1,8 watts de potência. O consumo, na verdade, ele é a energia total, que é o quê? É
a potência vezes o tempo que ele ficou ligado. Então, a potência a gente quer achar a energia a gente quer achar em joule, né? Watts está em joule por segundo. Então, 1,8 watts vezes 60 segundos, que é 1 minuto. Então, faz esse cálculo aqui e a gente acha 108 joules. Então, essa energia consumida nesse tempo. E aí, a gente tem uma unidade que é o quilowatt-hora. O que é um quilowatt-hora? É a energia consumida por 1 kW de potência em 1 hora. Essa é a unidade de energia usada para te informar nas contas de luz, e é o preço que eles te dão, porque os eletrodomésticos possuem a informação de consumo em kilowatt. É por isso que eles dão a conta de luz em quilowatt-hora. Tá? Então, tu faz um cálculo simples, como eu vou mostrar, porque é 1 kW consumido em 1 hora. Isso aqui, se tu quiser transformar para joule, então o quilo, 1000, vezes watt, joule por segundo, vezes 3.600, que é segundos em 1 hora. Então vai ter 3.600.000 joules, é a energia de 1 kWh. Tá? Então, cuidado, kWh é uma unidade de energia e não de potência. Tá, então exemplo, né? O kWh custa 60 centavos, tá barato. E aí, um ar-condicionado tem potência de 3 kW. Quanto custa em reais deixar o ar-condicionado ligado por 30 minutos? Bom, essa é a estimativa que a gente pode fazer em casa com os equipamentos. Então, primeiro, a gente quer tratar, a gente tem a informação do quilowatt-hora, então vamos converter 30 minutos para hora. Então, 30 minutos é meia hora. Então, o consumo em quilowatt-hora, ele é a energia vezes a potência que foi dado, vezes meia hora. Então, 3 watts vezes 0,5 igual a 1,5 kWh. Só que cada kWh é 60 centavos. Então, quanto vai custar esse tempo aqui? Bom, é 1,5, né? O que a gente achou, a energia do kWh, vezes 0,6 reais, né? 60 centavos. Isso aqui dá 90 centavos. Então, 90 centavos pode ser barato, mas imagina o ar-condicionado ligado aí por 4 horas nessa potência, por 20 dias num mês. Faz a conta aí. E tá barato ainda, 60 centavos o quilowatt-hora. Uma coisa que é interessante de a gente notar é sobre o brilho das lâmpadas, né? A gente trata a lâmpada incandescente como um resistor. Então, como é o brilho delas quando a gente está tratando de associação em paralelo e em série? Para isso, então a gente tem que ver as definições. Os resistores em série, eles dividem a diferença de potencial aplicada sobre eles de acordo com as resistências. Então, se a gente tem resistores em série, aplica uma diferença de potencial nessa associação. Cada um vai ter uma diferença de potencial dividida de acordo com a resistência. Né? Aqui, perdão, isso aqui, resistores em paralelo estão sob a mesma diferença de potencial, não é em série. Então tá errado esse slide aqui. Então, resistores em paralelo estão sob a mesma diferença de potencial. E o que que isso impacta, então? Então a gente vê que, olha só, aqui tem um exemplo de lâmpadas em paralelo ligado numa rede, pode ser a rede da casa, imagina aqui 127 volts. Então aqui tu percebe que elas estão ligadas em paralelo. E aqui tu liga em série. Olha o que acontece. Tu liga em paralelo, tu vai ter simplesmente os 127 volts em cada lâmpada. É assim que funciona a nossa casa.
Cada tomada, cada terminal que sai a energia, ela tem a mesma diferença de potencial, senão não faria sentido, né? 220, 110 volts. É por isso que a gente tem essa informação. Então, na nossa casa, na residência, nos lugares, todas as saídas de energia, as tomadas, elas estão em paralelo com as outras coisas. E se a gente ligar em série, o que vai acontecer? Se a resistência do resistor é o mesmo, então ele vai dividir esse potencial total aplicado, né? 127, tem 3 lâmpadas aqui, 127 dividido por 3, então vai ter 42,25 volts nessa, 42,25 volts nessa. Então vai dividir isso aqui, e o que vai acontecer? Vai passar menos corrente em cada uma delas e o brilho vai ser menor. Então, para aproveitar o brilho delas, que elas oferecem, tu liga em paralelo. É por isso que na nossa casa tudo está em paralelo, né? E não em série, senão a gente estaria tirando o rendimento dos equipamentos. Tá? Então, as lâmpadas incandescentes é visível porque a gente vê no brilho. Então elas brilham mais quando estão ligadas em paralelo do que em série.